Ohayou! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os surtos. Galera, eu tive vários surtos várias vezes. Sendo que no início eu tinha surtos que eram surtos bem direcionados, eram surtos V2K. Minhas pernas acabaram de se mexer sem minha autorização. Então, tipo, esses surtos eu tive que contornar de diversas formas, né? Eu não sei se vocês apresentam esses quadros que eu apresento, né? Essas coisas que, digamos, esses problemas, mas na maior tranquilidade, né? Não na... Caraca, eu tô uma cara muito maluco. Mas, tipo, o primeiro surto que eu tive foi o surto de ficar pelado. Não foi de ficar pelado, não. Ficar pelado foi o segundo. O primeiro surto que eu tive foi quebrar tudo dentro de casa. Eu tive o problema, né? Target individual, aí eu fiquei V2K, fiquei target individual. Aí eu fui da cidade que eu tava, que é a cidade que eu tô, né? Pra capital, Natal, Rio Grande do Norte. Aí eu tava na capital e eu já tava com um V2K muito forte. Nessa época eu tava extremamente forte o V2K. Aí, tipo, eu lembro que eu fui na cozinha pegar um prato e eu tive uma voz intrusiva, dizendo assim: pega esse prato e quebra esse prato. E me veio uma sensação de prazer, como se aquilo fosse correto, assim, né? Aí eu não fiz isso. Então, à medida que o tempo passava, esse pensamento e essa sensação, vocês imaginam uma sensação de abstinência, né? Eu tinha uma sensação de fazer algo que você não fazia, você ficava numa ânsia. E era tipo toda forma tentando me convencer com o que eu falei na questão de fazer complexos que não fazem sentido, mas que fazem sentido na minha cabeça. Tipo, pensamentos intrusivos, esses pensamentos intrusivos fazem com que eu tome uma decisão real baseada em algo imaginário. Tipo, quebra esse prato que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Quebra esse prato que você vai parar de ouvir vozes. Quebra esse prato que você não vai morrer daqui a algumas horas. Então, tipo, eu tive vários episódios de medo e vários episódios de surtos como esse, de vozes como essas. Então, tipo, eu não podia quebrar as coisas, né? Teve um dia que eu quebrei um prato. Foi um prato? Foi um prato pequenininho. Eu quebrei assim, de propósito. E as vozes que me vieram foram vozes de tortura. Ah, você quebrou mesmo, que cara idiota. E veio com uma voz na cabeça, veio uma voz com o som de um conhecido, né? Até então, antes do episódio de eu me tornar um target individual, eu só tinha pensamentos com minha voz. Mas aí depois do pensamento target individual, olha só aqui na câmera. Mas depois do pensamento target individual, eu, tipo, comecei a ter pensamentos com voz de outras pessoas. Aí nesse dia eu tive um pensamento com a voz de outra pessoa, como se não era pra eu ter quebrado o prato mesmo. E eu também tentei quebrar outras coisas também.
Mas aí eu baixei um jogo chamado Minecraft. E Minecraft me ajudou muito na questão de quebrar as coisas, né? Que é um jogo que quebra coisas, né? Então toda vez que eu tinha a sensação de quebrar alguma coisa, eu ia lá e quebrava os blocos do Minecraft. Eu tenho mais de ano, eu tenho um mundo lá no Minecraft, toco som. Aí tipo, eu também escutava música. Não escutava música, eu escutava podcast. Porque quando eu escutava música, em horários posteriores eu era torturado com as músicas que eu ouvia. Daí vinha a voz dizendo assim: você não pode ouvir músicas novas. Aí eu ficava escutando as músicas na minha cabeça. Aí eu jogava, eu tinha vontade de quebrar coisas, jogava Minecraft e escutava podcast. Então acontecia um menino dormindo, né? O menino dormia. Quando, digamos, o menino dormia, eu parava de ter essa sensação de quebrar as coisas. Mas não foi apenas quebrar coisas. Não foi apenas quebrar coisas. Também teve a sensação de ficar pelado. Inúmeras vezes, ficar nu. Sinto que eu não ia ficar pelado assim, mas era uma convicção muito grande, uma sensação muito boa de que se eu tirasse a roupa e saísse andando, meu amigo, o mundo ia ser um lugar melhor, as pessoas elas se amariam mais e tudo seria paz e conforto. Eu não precisaria viver nessa tortura que é a prisão capitalista. Seria, digamos, a minha forma de mostrar a todos da sociedade que nem roupas nem paredes me prendem. Eu apenas ando e é isso. Como eu via um mundo totalmente pelado. Uma coisa bem sinistra mesmo. Mas tinha um valor simbólico muito grande, assim, sabe? Era, digamos, como me livrar de amarras, de algo que eu não quero, de algo que eu não participei, de algo que eu não tenho vontade. Era como se, tipo, o meu target tivesse me inicializando em algo e esse algo fosse o surto, né? Porque se você sai pelado no meio da rua, você não tá entrando em nada, você tá, na verdade, surtando, né? Ficando pelado e estando. Mas essa sensação era uma sensação, digamos, por mais que não fosse constante, quer dizer, era uma sensação, por mais que não fosse constante, gente, eu tenho muita ambiguidade para explicar isso, porque não é fácil, né, falar sobre um equipamento que manda a voz para a cabeça. Mas em vários momentos do dia, eu era convencido de que ficar pelado era melhor pro mundo. Sendo que eu não fiz isso, né? Pelo contrário, não, na verdade eu não fiz isso mesmo, pelo contrário, não fiz nada, pelo contrário. Eu matriculei na natação, pra quem sabe eu sou nadador. Eu nado 25 metros. De um lado a outro. Vou postar o vídeo depois. Você precisa respirar. Eu fico sem respirar de 4 minutos. Meu recorde máximo é 4 minutos. Hoje já uns 13 e pouco assim, morrendo, 13 e pouco morrendo. Mas eu entrei na natação. Enquanto os nadadores profissionais utilizavam shorts, eu utilizava uma tanguinha, boy. Era uma sunga, sério, bem pequenininha, azul. E era isso. Eu meti um louco mesmo. Se desse vontade de ficar pelado, eu ia pra natação. Ia pra natação e ficava lá. Porque eu não tinha, digamos, vontade de ficar no cara.
Então eu falei, não, vamos tentar de alguma forma, né, fazer com que a voz ela entenda, e se ela não entende, pelo menos é um exercício. Nada é muito bom. Tô pelo menos praticando exercício, né? E tipo, e na natação eu não tinha, digamos, natação parecia um exame, né? Eu não tinha esses pensamentos, né? Ficava com vontade desses pensamentos, eu tinha pensamentos intrusivos, mas não eram exatamente esses pensamentos de ficar pelado. E tipo, era como se fosse um remédio. Eu fui, acho que, 1 ano e pouco. Nadei 1 ano e pouco. Muito da minha calvície foi por causa da piscina. E funcionava como um remédio. Eu não escutava mais e nem tinha mais essa sensação de ficar pelado nos locais. Largado e pelado. Então, a natação me ajudou bastante. E o Minecraft também. Foi algo que me auxiliou em diversas formas, assim, na minha vida. Então, tipo, caso vocês tenham, né, problemas de querer ficar nu e querer quebrar as coisas, destruir as coisas, procura um jogo de destruição. Procura um esporte que fica pelado, tipo uma natação, uma praia, um rio, uma cachoeira. Tudo isso é muito top, assim, sabe? E eu também sou um cara que vou muito à praia, né? Na praia é que é top mesmo. Sendo que é isso, gente. Se vocês têm vontade de matar as pessoas, joga um jogo de tiro. Mas na verdade, se vocês têm vontade de matar pessoas, procuram ajuda médica, né? Isso aí eu não narrei pro psiquiatra. Não tive a chance de narrar pro psiquiatra, não, porque eu sempre conto a minha história do taguetinho, entendeu? E essa história, ela é bem convincente mesmo. Não tem... Eu vou querer mentir pra quê? Eu dou um dinheiro pra um cabo, pode ficar mentindo? Ai, tipo... Nem lembro bem o que eu falei, mas a voz disse falou uma coisa muito comprometedora. É o que há, gente. É o que há. Valeu e até a próxima.